Fala, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal para a gente estar reagindo. Classificação do Bahia para a terceira fase da Taça Libertadores da América. Na tela você vê os números da partida e eu estarei analisando esses números no final do vídeo. Então fica até o final do vídeo para a gente estar analisando aí esses números. Falar um pouquinho da partida. A Bahia dominou os 90 minutos, inclusive você vê aí na porcentagem, né? O Bahia bem acima, teve 70% de posse de bola e o The Strongest apenas 30%. 70 Bahia, 30%. Nesse vídeo trazendo aí a Renata Fã, Ronaldo Giovanelli debatendo a partida e também os comentaristas da ESPN Brasil. Todos os créditos estarei deixando o link na descrição do vídeo. Vamos aí para o debate. No final do vídeo eu estarei analisando aí os números da partida. Tá aí a análise do Rogério Ceni, um cara que foi mantido no comando do Bahia, tem essa missão importante na Libertadores. Eu começo pela torcida, que fez um espetáculo sensacional. Literalmente aquele 12º jogador apoiando o tempo inteiro. A energia de voltar para uma Libertadores contagiou o torcedor. Já teve um carnaval por lá na comemoração. Interessante que fora de casa, na primeira partida, o The Strongest abriu um pouco o jogo, permitiu o empate. E ontem o Bahia com seriedade, com vontade, com jogadores muito focados, até ansiosos um pouco no começo. Mas a gente percebe que o placar de 3-0 foi justo, a expulsão ajudou, obviamente. Mas o Bahia fez por merecer. Fez por merecer. E você falou da torcida, que show da torcida do Bahia, coisa mais linda. E aí agora eu vou colocar o Rogério Ceni nessa partida pelo seguinte, porque o Stronger veio para bater. Desde o começo da partida começou até não dividir com muita vontade, eles estavam na maldade já, a gente vê que teve maldade em alguns lances, e aí depois se transformou numa tranquilidade, porque o Rogério Ceni também pediu pro time dele não ser agressivo, continuar girando a bola, tocando a bola, que quando o time do outro lado começa a bater muito, você tem que estar essa bola no pé e não deixar, não expor seus jogadores. Então fazer um 2 também, fazer essa bola girar, e o Rogério Ceni foi perfeito na colocação e deixar o Ademir também solto para fazer os gols, numa tranquilidade. Esse aí que foi o segundo gol dele, não, esse foi o segundo gol dele, que ele corta para dentro, também tranquilo, estava em campo. Agora, é o dedo do Rogério Ceni aí. Se os Garbinho tivesse aqui, ele ia falar que era o dedo do Rogério Ceni, porque time concentrado. No começo teve um pouco afoito, porque eles estavam batendo demais, o Zago, não sei se foi a ordem do Zago, não sei se o Zago mandou bater o treinador, mas porque eles bateram foi uma grandeza. E o Bahia soube de todas as... Aí falaram que não foi pênalti, não tem como, né? O cara arrancou a batata da perna. Não, penalidade bem marcada. Foi. E aí o Lúcio Rodrigues também tá muito bem, né? Goleador nato. Mas o Ademir foi o nome pelos 2 gols, um jogador que o ano passado oscilava, entrava mais no segundo tempo. Então o Rogério Ceni parece que começa muito forte, né? Fez uma boa pré-temporada. E o time já sabia que a Libertadores começaria mais cedo. E 3-0 é um bom placar, tá classificado o Bahia. E a gente vê que a perspectiva é positiva. O Rogério, ele é um dos melhores treinadores do Brasil, muitas vezes questionado, mas é um cara que no Bahia pode dar muito certo, conhece bem o futebol nordestino. E eu gostei de ver o Everton Ribeiro emocionado, ele que já viveu tantas glórias, especialmente com o Flamengo, não é, nos últimos anos, feliz com o que a torcida do Bahia mostrou, não é, em termos de apoio, de ajuda, e o Bahia em campo, depois que se tranquilizou, depois do pênalti, aí fez o dele. E o Everton é aquele cara que segura a bola, mas no momento que começou a pancadaria, soube também fazer o jogo fluir. A experiência, né? Achei até que iria bater o pênalti, mas ele delegou poderes ali também, isso é legal, no momento em que a equipe está bem equilibrada, então... passa pelo Strong uma equipe do Bahia bem equilibrada. Agora vamos ver como é que vai, né, durante a competição, como é que vai sair alguns jogadores aí também, porque a pressão começa a aumentar, né, o grau de dificuldade ele vai ser maior também durante essa competição. E a gente viu que o Boca já sucumbiu, então... Claro, tudo pode acontecer. É o nosso próximo assunto. Quem diria? O Aliança Lima. Agora, o dia seguinte, né, com os torcedores do Bahia felizes da vida indo trabalhar. E aí a gente viu que esse torcedor falou que é meio lá, meio cá, né? Com a situação do Rogério. Desde a estreia, então, do Rogério, o Bahia, sob o comando dele, 99 jogos, com 55,9% de aproveitamento, 160 gols marcados e 104 sofridos. Mas se a gente faz aquele recorte, e aí quero chamar todo mundo, toda a nossa equipe,
espalhado. Eu tô vendo aqui o Bruno, direto do Rio, o Jailson da Neoquímica, a nossa dupla, o Rafa e também o Calçade, direto do Newton Santos, porque ainda tem Bahia, tem Corinthians e tem Recopa pra gente conversar. Começar aqui com você, Mar, e depois pode pedir passagem, tá, turma? À vontade. Porque assim, a gente vê esses números de uma temporada que acabou e uma nova que começa. Ontem a gente colocou na tela que o Bahia... de uma anterior. De uma anterior. De um top 4 de times que mais fizeram gols na temporada no futebol brasileiro. O Flamengo lidera e agora o Bahia, ontem ele estava com 25, agora 28 em 14 jogos. Sim. 2 gols por partida. O que eu acho que é importante na construção desse cenário, Mariana, é lembrar que quando o Rogério aceita o desafio, o Bahia, ele podia ter caído com o Bahia. Chegou até a última rodada do Campeonato Brasileiro, lutando para não cair, consegue uma vitória contra o Atlético Mineiro, inclusive. E aí fica na primeira divisão. Uma baita vitória, inclusive. Uma baita vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fica na primeira divisão, passa um plano junto com a diretoria que precisava ser reforçado, monta um time vencedor, por exemplo, com esse meio-campo, que é um meio-campo que tudo que mais gosta de fazer na vida é controlar jogos. Esse meio-campo, todo mundo tem muita facilidade para jogar bola. E aí entende, consegue classificação para a Libertadores, entende, precisamos dar outros passos. O time criava muito, mas não fazia gol. Contrata um jogador que é um atacante de área, mas que está ficando no banco. Por quê? Porque o time está pegando a ideia de fazer gol, o time está criando de diversas formas. Inicia um jogo ontem com 3 zagueiros, depois no segundo tempo tira o Canu, volta o Gilberto com linha de 4, um time que tem controle de jogo o tempo inteiro e é um time que tem mostrado versatilidade, variação, com a bola rolando. O Rogério tem conseguido vender bem a ideia, mas não é só o Rogério. É quem compra a ideia. O grupo de jogadores, a química com a arquibancada, está tudo funcionando muito bem. Ô Jailson, ontem a gente conversava aqui no estúdio, né, e a gente falava sobre a possibilidade da escalação do Bahia. Porque, né, o Mingo continua, o Juba entra, como que vai ser exatamente essa escalação? Então, numa saída de bola, o Bahia saiu com 3 e o Juba podendo, atuando ali pelo meio. E depois, quando perdia a bola, numa linha de 4, baixava e o Juba auxiliava. Era o que a gente estava falando, do Rogério também ter peças para ele conseguir exatamente montar estratégias para os jogos, né? Para ele mexer no time, né? Ele fazendo exatamente o que ele gostaria de fazer. Quando ele precisava. O Luciano Juba, inclusive, o Luciano Juba jogando por dentro muito bem. Muito bem mesmo. Ele falou, né, que no primeiro jogo o Gilberto não agradou tanto no primeiro tempo, quando ele estava fazendo essa função por dentro. O Luciano Juba, no início da partida, quando o The Strongest ainda estava com o time completo e estava baixando o sarrafo nos jogadores do Bahia, inclusive, estava com muita dificuldade para conseguir quebrar a linha de marcação, né, do The Strongest. Luciano Juba e o Caio Alexandre foram os principais responsáveis por conseguirem quebrar ali a primeira linha de defesa do The Strongest. O Caio Alexandre, inclusive, ele estava acionando muito bem o Eric Pulga por cima, pelo lado esquerdo, que também, para variar, fez uma partida excepcional ontem. E o Ademir, para mim, um grande nome, óbvio, né? Também pelos 2 gols, mas um cara que muita participação. E eu também gostei muito da movimentação dos jogadores, muita troca de posição, muita troca de função o tempo todo. E justamente o que você estava falando em relação a sistema, 3 zagueiros, 4. Eu observei muito o Luciano Juba no início, quando perdia a bola, ele voltava rapidamente para fazer a linha de 4 defensores. E aí o Rogério Ceni ali implementando realmente um festival de formações com bola rolando. Isso daí é impressionante, é um fruto do bom trabalho que ele está fazendo no Bahia. O Jean Lucas caindo pelo lado esquerdo também. Chegando bem na área. Enquanto o Juba ia para o meio e depois quando perdia essa bola. Ô Bruno, você achou que o 3-0, de certa forma ali, foi um resultado até mais expressivo do que a gente conversava aqui? Porque dentre as dificuldades dos brasileiros, entre Bahia e Corinthians, a gente sabia da dificuldade do jogo do Bahia, mas conseguiu no placar ali fazer um 3-0 e transformar o jogo em tranquilo. Acho que o que mais chamou a atenção foi, na verdade, o resultado do primeiro jogo também, né, Mari? 1-1, também com um jogador a mais, né, durante muito tempo. Mas acho que isso mostra muito do que foi também a preparação do Bahia desde o momento em que foi sorteado esse confronto para essa fase da competição. E também dos gols perdidos, né? Porque eles aconteceram com o próprio Ademir na primeira partida e ontem aconteceram também ainda no primeiro tempo. Mas em cima do que o Marra e do que o Jailson falava, eu acho que tem algo interessante que a gente tem que valorizar, que o Rogério Ceni o Bahia é o único clube no Brasil onde existe um trabalho independentemente do resultado. A gente só encontra isso no Bahia.
Quais são os outros trabalhos longos aqui no futebol brasileiro? O do Abel Ferreira e o do Vojvoda. O Abel Ferreira, ele é sustentado pelos títulos. O Abel brinca com isso, né? Ele fala que se não tivesse conquistado os títulos logo de cara, ou se passar um ano sem conquistar título aqui no Brasil, ele vai embora ou vai ser demitido. E o Vojvoda, entre pressão também quando foi mantido, mas entre conquistas e pressão, é verdade que ele também continua no cargo. Agora, o Rogério é o único que não tem os títulos, é o único que não tem os resultados, ou que os resultados começam a aparecer agora. O Marra lembrou bem, ele quase foi rebaixado com o Bahia em 2023, e o Marra vai lembrar que depois daquele jogo contra o Galo na Fonte Nova, ele deu uma bronca geral em todo mundo no gramado, e a gente falava assim, vai perder o grupo, o clima não vai ser bom para a temporada seguinte. Ele ficou na temporada passada, né, 2024, também teve queda de desempenho, que é normal para todas as equipes, mas foi mantido no cargo e agora o trabalho volta a aparecer. Então acho que esse é o grande exemplo do Bahia. É o único onde existe trabalho, independentemente do resultado. Ô Rafa e Calçade, eu quero ouvi-lo sobre essa colocação do Bruno. Porque é um trabalho, é isso, é uma metodologia que a gente começa a ver até exatamente no tipo de jogadores que busca, em como o time se comporta dentro de campo, as escolhas que o próprio Rogério faz de movimentação dessa equipe. O mundo ideal do futebol brasileiro, né, Calçade, companheiros que estão conectados com a gente aqui no Sport Center, seria que a gente desenvolvesse a cultura do trabalho bem sedimentado, bem desenvolvido, independentemente do resultado final, né? Isso é muito mais comum em praças onde o futebol tem uma leitura um pouco mais, digamos, racional, onde se percebe a característica do treinador, a característica do elenco, o que o histórico daquele clube costuma trazer na relação com o seu próprio torcedor, aquilo que o torcedor, enquanto consumidor, espera ver em campo. E aí, independentemente do resultado na primeira, na segunda, na terceira temporadas, automaticamente o trabalho tem sequência. E isso no Brasil é utópico. O Bruno falou sobre essa história do Bahia do Rogério Ceni ser o único exemplo no Brasil de um time que, de um trabalho que se sustenta sem conquistas. Eu fiquei aqui pensando o seguinte: qual foi a última vez que nós tivemos isso no futebol brasileiro, envolvendo grandes camisas? Eu parei aqui para pensar uns 5, 6 minutos e não consegui, sinceramente, me lembrar. Porque culturalmente é assim, é time grande. O que mais se aproxima, né? Sabe qual, Rafa? O técnico embora. Não, sabe qual que teve? Qual? Recentemente, o Renato, mas ele era sustentado pela história dele. E eu acho que o próprio... pela idolatria dele no Mas Grêmio. aí a história é gigante, né? Vale. Eu acho que o Vojvoda, porque... Seria mal comparando se o Ceni fizesse isso no São Paulo, por exemplo, que também é um ídolo em atividade como treinador, né? Se o Rogério Ceni tivesse essa sustentabilidade no São Paulo, também seria associada a história como treinador, como jogador. Exatamente, dentro do São Paulo ele conseguiu. Bem lembrado da observação sua sobre o Renato Gaúcho. Não é o mesmo Bahia do ano passado, né, Calçade? Já é um time que tem variações, já é um time que joga de uma outra forma. Essa linha de 3 é uma coisa recente. O time do ano passado ficou até muito previsível em alguns momentos. E acho que o Ceni consegue algumas soluções importantes. O Bahia, eu vejo que o Bahia ele segue uma cultura ligada a quem comanda hoje, né? Mais a cultura da instituição que o comanda, muito menos os nomes. Se é o Ceni, poderia ser outro. A torcida do Bahia vai ter que se adaptar a isso, porque aqui nós trabalhamos com o tempo que é menor, né? Então você começa a treinar no dia 5 de janeiro, no dia 10 você pode ter uma crise. É assim que funciona, porque o campeonato já começa. E no caso da instituição que o comanda, né, do Grupo City, é outra conversa, né? O que eu vejo eles estão tentando consolidar o Bahia, junto com o torcedor, fazer uma transição por um outro tipo de clube, diferente, que é um clube no Nordeste brasileiro, com uma estabilidade que o futebol brasileiro do país todo não é capaz de experimentar, porque está vinculado ao resultado. Isso não quer dizer que o resultado seja isso. Ninguém liga para o resultado. Gente, o Guardiola, que era um cara que a maioria gosta, eu acho o Guardiola um cara fantástico, está sofrendo agora, porque de repente ruiu tudo. Não ruiu a estrutura, mas ruiu como equipe o Manchester City. Tá bom, eles vão gastar uma fortuna, já gastaram agora na janela de inverno, e isso não quer dizer que ele vai reformar o time e vai terminar a temporada voando. Mas é preciso dar um novo, reconsolidar aqui. A equipe precisa se tornar sólida outra vez, ela ruiu. No processo do Bahia, eu vejo esse, que é um processo
para durar anos e não para ficar no bate-volta. E quando eu falo bate-volta, não é nem segunda divisão. Acho que essa possibilidade hoje no Bahia de cair, ela é quase zero, porque o investimento é outro. O que o Bahia fez? O Bahia tinha problemas no ataque. O Bahia é um time com posse de bola imensa, né? Uma troca de passes intensa e era finalização sofrível. Ele não conseguia fazer gols. Aí você tem o Eric Pulga hoje, tem o Lúcio Rodrigues, veio o William José, que é um jogador ainda que vai ficar bem adaptado ao futebol do Bahia e faz gols do jeito que precisa fazer. Tem jogo difícil que tem que se impor fisicamente e ele sabe fazer isso. Então, ó, já é um outro passo do Bahia. Bahia identificou qual era o problema, temporada seguinte, essa daqui, já foi atacar esse problema para tentar resolver. Então, assim, espero que o torcedor entenda isso, que não é fácil. O torcedor quer resultados para ontem. Ainda mais quando você fala em Manchester City, você fala assim, imagina, vai voar em 10 dias. Ô Calçade, a gente tem uma tela, inclusive, que eu acho que é legal para a gente colocar aqui, sobre a diferença também dos tempos ali do Bahia no jogo de ontem. Do primeiro para o segundo tempo, porque estava difícil. E em algum momento essa lembrança do Calçade também, que a gente tem falado sobre a dificuldade de converter em gol, que perseguiu o Bahia na temporada passada. Quando o Ademir perde aquele gol, eu falei, não é possível que o Bahia vai criar e vai ter a mesma dificuldade, Marra, de conseguir fazer o gol. Então teve 73% de posse, teve 7 finalizações e 3 certas. E aí conseguiu marcar o gol ali na reta final, com 4 grandes chances, e desperdiçou. Na segunda etapa, aí consegue finalizar mais, tá com o campo mais aberto também, já fez o placar e consegue fazer mais 2 gols. Mas até abrir, eu achei que era essa história de cria e não consegue matar. Mas aí tem uma coisa que o Bahia não experimentou ontem e que a maturidade vai equilibrar. Mas é muito comum que, o Calçado citou o City, é muito comum que todos os clubes passem. Você vai tentando, não vai conseguindo, vai gerando uma ansiedade. Trabalhar com ansiedade é normal. O problema é a ansiedade gerar o erro, a desconcentração. E aí você se desarruma para jogar sem a bola. Ontem, o Strongest não teve uma única oportunidade, nada. Jogou o Marcos Felipe, mas se quisesse, poderia ter jogado o Jailson, o Elton, que estava lá. O Jailson, pelo menos, é alto, né? Ninguém perceberia quem era o goleiro. Mas esse é um ponto... É alto e resolve. Mas esse é um ponto ainda de maturidade daí pra frente. Sim. É jogar em cima do adversário, uma como negação gosta de no jogar gol, o Bahia, e sem se desorganizar defensivamente. Esse é um ponto que o Rogério, obviamente, trabalha. Não, eu acho que só tem, claro, a questão de ter um jogador a mais também no segundo tempo, né? E claro que isso mexe completamente com a partida. Mas eu ainda fiquei, viu, Mari? Quero saber o jogo. Olha, com o Lúcio Rodrigues foi complicado, o Ademir também. E ontem, ainda antes do pênalti, também eram outros gols perdidos. A Jailson, ainda devo me preocupar. Num mata-mata ou numa fase de grupos, o Bahia precisa sim ser mais eficiente, mais efetivo ou não? Isso pertence ao futebol? Não, vou pegar o seu gancho, já respondendo. Eu também fiquei preocupado na hora que vi o time do Bahia criando oportunidades, perdendo gol. Tava com a questão também que a Mari citou em relação à ansiedade, que para mim, a gente até conversava ontem sobre o principal ponto que poderia ser negativo para um estádio lotado, aquela festa da torcida, esse clima de carnaval, que era justamente a ansiedade da equipe mostrar serviço em campo e justamente não repetir o que fez em 2024, que foi quando criava muitas oportunidades e perdia gol, e também não repetir o que aconteceu no jogo anterior. Mas eu queria pegar um gancho também do que o Calçade falou sobre o Manchester City, sobre essa questão do grupo como um todo em relação a você manter, né, o trabalho do treinador, enfim, de comissão, também em relação ao que o Ceni está fazendo com esse time do Bahia no jogo. Parte tática, para mim, o Ceni está bebendo muito da água do grupo, porque, por exemplo, o que ele fez com o Gilberto, e aí o Marra, que é especialista, nosso especialista, professor em Premier League, vai poder falar muito melhor pra gente, e também pro fã de esporte, o que ele fez no primeiro jogo foi o Gilberto jogando por dentro. Ele já cansou de fazer isso com o próprio Cancelo na época, com o Rico Lewis, agora o lateral direito, que ora é volante, ora é lateral, enfim, joga de tudo o moleque, e ele também
no primeiro jogo ficou descontente com a atuação do Gilberto jogando por dentro do lado direito, ele mudou o corredor. E ontem, de saída, de largada, ele já mudou o corredor automaticamente e botou o Juba para jogar por dentro. E aí ele no 3-2-5, né? O famoso WM, como estavam falando, até o PVC estava citando ontem na transmissão, o famoso WM moderno, que é o 3-2-5, que você bota ali os 5 jogadores de frente para atacar a última linha do adversário. Então não só a parte administrativa. Para mim o Ceni também está bebendo muito da parte tática e técnica do grupo City como um todo. Já que tá falando de beber água e o Rafa tá preparando a água para vocês arrematarem. Vocês concordam com a questão ainda? Vocês acham que ainda tá perdendo, assim, para correções, caderninho do professor Ceni, para a próxima fase? Mata o jogo nas 2 primeiras finalizações, pelo amor de Deus? Tem isso anotado? Eu não sei você, Calçade, mas eu acho que é muito pior um time que não consegue gerar oportunidade de gol do que o time que perde muitos gols. A sucessão de lances desperdiçados claros e manifestos, né, de uma situação cristalina de gol, ela, para mim, ela denota que você tem qualidade de jogo. O jogo flui. É muito mais fácil você corrigir um time que perde gols do que um time que não constrói oportunidades. Eu entendo a preocupação dos companheiros, eu acho que principalmente ainda numa fase que nós temos outro mata-mata pela frente, mais fácil do que esse, porque seja o Ñublense ou seja o Boston River, seja o 13º do Campeonato Chileno ou o 13º do Campeonato Uruguaio, o Bahia é o favorito. Para mim vai passar para a fase de grupos. Mas é evidente que a preocupação ela existe, mas ela é menor em relação a uma outra possibilidade que seria o time não ter expediente, organização, repertório para poder criar as oportunidades de gol. Isso é o mais difícil dentro do futebol. E o Jailson falou sobre beber da água do Manchester City. Eu não bebi da água do Guardiola aqui, mas bebi a nossa água que a Camila trouxe, e só para tentar fazer um pouco de inveja ao Bruno Vicari, mas assim, nem se compara, né, Calçade? Olha lá, agora é o que você fez. Pois é, né, eu despertei, vai buscar água de coco ali. Disparei o gatilho, mas, né? Eu não vejo, por exemplo, o primeiro jogo, eu acho que o Bahia foi bem, eu não poderia ter resolvido a partida. Assim, na altitude, não cobro nada, só cobro que voltem todos vivos. Teve até bola atrasada para o goleiro perdeu tempo. Da bola, a bola passou. Você veja como interfere no jogo, e os goleiros foram antes. Né? A altitude interfere muito na velocidade de reação. E o goleiro com velocidade de reação um pouco alterada, com uma bola mais rápida, por isso que eles chutam de tudo que é lugar o tempo todo. Então, assim, o primeiro jogo, o que é possível foi feito. Né? Eu acho que o Bahia está num desenvolvimento. A gente está em fevereiro, chegando em março. O Bahia tem muitos compromissos também. O Rogério está sabendo dosar isso. O objetivo é, tenho certeza, né? Libertadores da América, os principais, Campeonato Brasileiro e um desenvolvimento na tabela. Melhorar a classificação no Brasileiro. Na Libertadores, primeiro objetivo, passar a fase de grupos, porque tem uma ansiedade aí que a gente viu no jogo ontem. Né? Você pesa. Pô, o strongest melhor o Bahia, mas muito melhor. Mas, cara, você tem que jogar. Não tem jogo que você vence antes de a bola rolar. Então eu não acredito nisso. E aí pintou uma ansiedade. O que aconteceu ontem na Libertadores é significativo. O Bahia tirou uma altitude da próxima fase, de La Paz. A Libertadores agradece, menos os torcedores do Strongest, mas toda a Libertadores agradece. E a Libertadores e a Sul-Americana perderam o Boca. Isso é gravíssimo. Gravíssimo porque é o seguinte, o Aliança Lima, pô, ele está de parabéns, né? Você não é assim, se aniquila uma equipe e só a outra que tem importância. Mas não ter o Boca na Libertadores ou na Sul-Americana é uma tragédia para o evento. É uma tragédia, gente. O negócio, o que aconteceu ontem é especial. Pelo menos uma Sul-Americana, Boca, nada. E tá uma crise lá, mas enorme. Então, Calça. Ontem foi um dia, a noite de ontem foi bem especial. E a gente, um strongest a menos, Rafa. E Bolívar, que você vá cedo também para casa. Fala, Mari. Ninguém precisar viajar a 3.600 metros e jogar lá. Quem está acompanhando isso é o torcedor do Corinthians. Então ele viu o exemplo do Bahia, que fez só... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram o triunfo do Bahia 3-0, sobre o The Strongest. E agora a gente vai aí para os números do Bahia
em 2025, né? Os números do Bahia em 2025. Bahia tem 8 triunfos, 5 empates e 1 derrota. Aproveitamento 69%. Os gols marcados, o Bahia fez 28, média de 2 por jogo. Gols sofridos tomou 5, 0,36. Então tá aí os números do Bahia, né, nessa temporada 2025. E que venha a próxima fase. Nós não sabemos ainda quem o Bahia vai enfrentar, mas já sabemos que o jogo da volta será na Fonte Nova, mais uma vez lotada. Com certeza aí os ingressos estarão esgotados na partida de volta da terceira fase. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.